Eu me chamo Lucas, tenho 21 anos e moro atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. E antes que alguém duvide da veracidade do que eu vou contar, saiba que essa história aconteceu de verdade comigo. E até hoje não encontrei uma explicação lógica, médica ou espiritual que me ajudasse a compreender o que realmente foi aquilo. Na época do ocorrido, eu tinha 17 anos e havia acabado de me mudar sozinho para um pequeno apartamento perto da universidade onde havia conseguido uma vaga. Meus pais sempre moraram no interior de Minas, numa cidade chamada Santiago. E como lá não havia universidades que oferecessem o curso que eu queria, me mudei. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava exausto depois de uma semana cheia de provas e apresentações. Como de costume, quando me sentia sobrecarregado, gostava de tomar um banho bem quente, fechar os olhos e relaxar, tentando desligar a mente por alguns minutos. O banheiro do meu novo apartamento era pequeno, mas até então tudo parecia normal. Eu me lembro claramente da sensação da água quente escorrendo pela minha nuca, do barulho abafado do chuveiro preenchendo o ambiente. Mas então, no meio daquele momento de calmaria, algo aconteceu. Um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas que veio de um lugar específico, do espelho. De início, eu achei que fosse minha imaginação. Talvez o som da água tivesse me confundido, ou fosse algo vindo do apartamento vizinho. Mas aí veio de novo, mais claro, mais forte. Dessa vez não foi só um som qualquer. Era uma voz sussurrada, rouca, mais nítida. E ela dizia algo que, naquele momento, não fazia o menor sentido para mim. 7 além. Confesso que fiquei paralisado. A palavra ecoou na minha mente como se tivesse peso. Um nome estranho, com uma vibração que causava desconforto. Eu não fazia ideia do que era 7 além. Nunca tinha ouvido falar disso antes, mas a sensação que aquilo me causou foi tão intensa que imediatamente desliguei o chuveiro e, ainda olhado, me aproximei do espelho. E foi então que o que era apenas estranho se tornou aterrorizante. A imagem refletida não era a minha. Era um homem pálido, com os olhos fundos, escuros e sem brilho. Seu rosto não expressava nada, apenas me encarava, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. E então, ele falou de novo, num tom mais direto, mais cortante. Você não pertence aqui. No instante seguinte, tudo escureceu. Foi como se o banheiro tivesse sido apagado da existência. Não vi luz, não ouvi som, apenas um vazio absoluto. Quando recobrei a consciência, percebi que ainda estava num lugar semelhante ao meu apartamento. O mesmo tamanho, a mesma disposição dos móveis, mas havia algo profundamente errado. Tudo ao meu redor estava em tons de cinza. As paredes, os móveis, até mesmo o ar parecia opaco, sem cor, sem vida. Era como se alguém tivesse drenado toda a essência do lugar. O ar era pesado, sufocante, e o silêncio era tão absoluto que chegava a doer. Me levantei cambaleando, ainda nu e molhado, e fui até a janela. O que vi me fez gelar. A cidade, ou o que deveria ser a cidade, estava destruída. Os prédios em ruínas, as ruas vazias, uma neblina densa que parecia corroer tudo que tocava. E ainda assim, havia figuras caminhando. Pessoas, ou pelo menos era o que pareciam ser. Caminhei para fora do apartamento, desesperado para entender o que estava acontecendo. A cada passo que eu dava, o mundo ao meu redor parecia mais irreal. As figuras que encontrei pelas ruas não eram normais. Tinham os olhos completamente negros, sem pupilas, sem íris. Os sorrisos eram largos demais, forçados, e todos murmuravam a mesma palavra, em uníssono, como um coro macabro. 7 além. Tentei falar com uma delas, mas, ao me aproximar, senti uma onda de pavor me invadir. Era como se a própria presença delas dremasse minha energia. Corri de volta para o apartamento. E quando entrei, ele estava lá, o homem do espelho. Dessa vez, no corredor, de corpo inteiro,
flutuando alguns centímetros do chão. Ele me estendeu a mão e disse: "Para voltar, você precisa aceitar que esteve aqui." Sem opções, sem entender o que aquilo significava, eu segurei sua mão. No exato instante em que nossas peles se tocaram, senti uma dor indescritível atravessar meu corpo. E apaguei. Quando despertei, estava novamente no meu banheiro, caído no chão, com o chuveiro ainda ligado, e a água agora fria escorrendo por mim. Olhei para o espelho e lá estava o meu reflexo, meu próprio rosto. Mas eu sabia que algo havia mudado. Algo dentro de mim, algo naquele lugar. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a ver coisas, sombras que se moviam pelo canto dos olhos, figuras que passavam pela sala, pelo corredor, que desapareciam quando eu virava a cabeça. Às vezes eu via claramente um vulto parado na porta do quarto, alguém sentado no sofá quando eu acordava no meio da noite, e o pior, o sussurro. Aquela voz continuava, às vezes do espelho, às vezes do guarda-roupa, às vezes atrás de mim, quando eu sabia que não havia ninguém ali. Fiquei desesperado. Liguei para meus pais, contei parte do que aconteceu. Minha mãe, preocupada, marcou exames. Fiz tomografia, eletroencefalograma, exames de sangue, fui em neurologista, psiquiatra, até em terapeuta holístico. Nada. Todos diziam que eu estava bem. Mas eu sabia que não estava. Voltei ao apartamento, tentando manter a rotina, tentando me convencer a mim mesmo que tudo não passou de um colapso, um episódio isolado. Mas ele voltou. O homem do espelho. Aparecia na noite, às vezes flutuando perto do teto, às vezes passando por trás da porta entreaberta. E toda vez que ele aparecia, sussurrava a mesma coisa. Você esteve em Sete Além, e agora ele está em você. Cheguei ao limite, tive crises de pânico, perdi peso, comecei a ter medo de dormir. Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava sair dali. Contei toda a verdade aos meus pais e, mesmo sem compreenderem totalmente, me apoiaram. Em poucos dias já estava morando em outro lugar, um pouco mais afastado, mais simples. Mas ainda assim, às vezes eu ouço o sussurro. Às vezes vejo o vulto. Não tanto quanto antes, é verdade, mas o suficiente para me lembrar que, mesmo tendo saído daquele apartamento, eu nunca mais deixei Sete Além. E desde aquele dia, eu me pergunto: o que aconteceria se eu tivesse recusado o aperto de mão? Será que estaria preso lá até hoje? Ou talvez nunca tenha saído completamente? O que é Sete Além? Por que eu fui levado até lá? E o mais assustador: quantas outras pessoas já estiveram lá e nunca voltaram? Meu nome é Renato, tenho 33 anos e trabalho como motorista particular há mais de 7 anos no interior de São Paulo, em uma região conhecida como Serra das Palmeiras. Já fiz corridas de todo tipo. Já enfrentei passageiros bêbados, mal educados, situações perigosas e até confusões familiares dentro do meu carro. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que vivi naquela noite. Na época do ocorrido, eu ainda usava meu carro branco, um sedã que era meu xodó. Lavava toda semana, cuidava como se fosse uma extensão do meu corpo. Sempre limpo, sempre cheiroso. Mas naquela noite, ele voltou sujo de uma forma que eu jamais havia visto antes. E o que causou aquilo foi o mesmo que quase nos tirou a sanidade. Era um sábado, por volta das 21h45, quando recebi uma ligação de uma cliente que já conhecia. A filha dela e mais 3 amigos estavam indo para uma festa de aniversário numa chácara afastada e pediram que os levasse. Como conhecia a família, aceitei na hora. Cheguei no endereço combinado e encontrei os 4 jovens esperando no portão. 2 rapazes e 2 moças. Estavam animados, rindo, falando alto. A música da casa deles estava tão alta que mal conseguia ouvir quando me cumprimentaram. Eram todos jovens, por volta dos 20 anos, vestidos como quem ia para uma festa no meio do mato,
com mochilas, bebida na mão e até luz de LED no pescoço. Parecia que ia ser mais uma corrida comum, mas eu estava terrivelmente enganado. O destino era uma chácara chamada Sítio Bela Aurora, que eu nunca tinha ouvido falar, e ficava numa zona rural de um bairro chamado Pedra Branca, a cerca de 40 minutos dali. Coloquei o endereço no GPS, confirmei com eles e seguimos viagem. A princípio, tudo parecia normal. A estrada de terra estava em boas condições e o GPS indicava o caminho com clareza. Mas quando passamos por uma pequena ponte de madeira e uma porteira enferrujada, a vegetação começou a mudar. As árvores pareciam mais densas, como se curvassem em nossa direção. E o silêncio se tornou absoluto. Sem grilos, sem vento, sem o som dos pneus na terra. Parecia que estávamos entrando em outro mundo. Foi então que percebi que o GPS havia travado. Ele repetia o mesmo comando, sem parar. Vire à esquerda, vire à esquerda, vire à esquerda. Mas não havia nenhuma bifurcação. Tentei ignorar, achando que fosse um bug, mas os passageiros começaram a perceber que algo estava errado. Um dos garotos, o que estava sentado atrás de mim, se inclinou para frente e perguntou: "Renato, você viu que o GPS está meio doido, né?" Respondi tentando parecer calmo. "Deve ser falha de sinal. Aqui no mato é assim mesmo." Continuei dirigindo. Mas aí passamos por uma placa de madeira velha, quase coberta por musgo. Estava pendurada de forma torta numa árvore. Um dos meninos leu em voz alta: 7 além, 3 quilômetros. Na hora, uma das meninas riu nervosamente e comentou: deve ser alguma dessas pegadinhas. Já ouvi falar desse nome na internet. 7 além, acho que é coisa de história de terror." Eu nunca tinha ouvido falar. Não fazia ideia do que significava. Mas, a partir desse ponto, tudo começou a se tornar insuportavelmente estranho. A estrada parecia estar em looping, as mesmas curvas, as mesmas árvores, como dirigir dentro de um cenário repetido. A vegetação era simétrica demais. As folhas pareciam falsas, como se tudo fosse parte de uma encenação. "Gente, isso aqui tá esquisito demais", comentou a moça do banco da frente. Foi então que decidi parar o carro. Precisava respirar. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda pior. Ao desligar o carro e olhar para frente, percebi uma figura parada no meio da estrada. Um homem. Surgido do nada. Estava completamente imóvel, como uma estátua. Vestia um paletó antigo, escuro, surrado e um chapéu que cobria a parte do rosto. Mas mesmo à distância, percebi que nos encarava. Seus contornos pareciam borrados, como se ele estivesse envolto em fumaça ou neblina escura. Fiquei em pânico. Liguei o carro e estava pronto para dar marcha ré, quando ele levantou a mão lentamente e falou, com uma voz seca, metálica, como se ecoasse de dentro de um tubo metálico: "Sigam em frente e não parem, em hipótese alguma. Não olhem para trás." Foi só isso. Ele virou de costas e sumiu dentro da mata. Ninguém falou nada. Nenhuma piada, nenhum comentário. Apenas silêncio absoluto dentro do carro. E medo. Um medo tão real que era quase palpável. Fiz o que ele mandou. Dirigi em linha reta, sem parar. A estrada parecia não ter fim. Tudo em volta era escuro. Nenhuma estrela no céu. Nenhuma referência. A sensação era de que estávamos sendo observados de todos os lados, como se algo estivesse nos cercando. Depois de uns 20 minutos, o nevoeiro começou a dissipar. As árvores voltaram a parecer normais, e o GPS voltou a funcionar. Sem aviso, sem transição, como se tivéssemos saído de um pesadelo. De repente, reconheci o caminho. Era uma estrada real, conhecida, que levava até o bairro de Maringá Velha, onde havia várias chácaras. Finalmente consegui respirar aliviado. Chegamos ao destino, mas os passageiros não saíram imediatamente. Todos desceram do carro em silêncio.
Ninguém se despediu, ninguém sorriu. Uma das meninas estava tremendo. Um dos rapazes virou para mim antes de fechar a porta e disse: Renato, a gente viu aquilo mesmo, né? Não foi já coisa da nossa cabeça. Eu apenas confirmei com a cabeça. Não tinha mais forças para falar. Ele fechou a porta e eu fui embora. Voltei para casa, com as mãos suando e o coração acelerado. Quando estacionei e saí do carro, vi que algo estava errado. Meu carro branco estava coberto por uma camada espessa de sujeira escura. Não era terra comum. Era algo pastoso, escuro, com um cheiro horrível. Uma mistura de lama podre, esgoto e algo que eu não conseguia identificar. No dia seguinte, levei o carro para lavar. O lavador até brincou, dizendo que parecia que eu tinha mergulhado o carro dentro de um brejo. Não tive coragem de contar a ele o que aconteceu. Mas agora, depois de tanto tempo, decidi compartilhar esse relato com vocês. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas para aquela região. E toda vez que passo por uma estrada deserta, ou que o GPS começa a travar, meu corpo todo se arrepia. Porque eu sei que o caminho pode mudar a qualquer momento. E que Sete Além pode estar mais perto do que a gente imagina. Histórias como essas nos fazem refletir sobre o que realmente existe além daquilo que os olhos podem ver. Sete Além. Um nome que se repete como um eco vindo de outro plano, um lugar que não aparece nos mapas, mas que continua surgindo nos caminhos de pessoas comuns, como eu e você. Pode ser numa simples corrida de carro ou num reflexo distorcido de um espelho. Um detalhe estranho, uma neblina fora de hora, um comando sem sentido no GPS. Tudo parece começar com algo banal e termina com marcas que jamais desaparecem. O mais inquietante é que muitos desses relatos vêm de pessoas que nem sequer sabiam que era Sete Além antes do ocorrido. E isso levanta uma dúvida perturbadora. Será que existe um motivo para esses encontros? Ou será que Sete Além escolhe quem vai atravessar e quem nunca mais vai voltar? Se você já viveu algo parecido ou tem um relato sobrenatural que até hoje ninguém acreditou, não guarde isso só para você. Envie sua história para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Ela pode ser a próxima a ser contada aqui no canal Mistérios do Além. E lembre-se, nem tudo o que parece coincidência é. E às vezes, uma simples estrada pode ser o começo do fim.